Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre morfologia e a classe gramatical é pronomes. Pronome é um importantíssimo elemento de coesão textual. Aqui, eu dividi a teoria em 3 partes, ok? Vamos iniciar pela definição, o que são pronomes? Palavras que substituem ou acompanham os substantivos. Daí o nome de pronomes substantivos e pronomes adjetivos. Pronomes substantivos são aqueles que substituem um nome. São eles pessoais retos e oblíquos, pronomes de tratamento, relativos, interrogativos e alguns indefinidos. Exemplo: a quadrilha que assaltou o Banco do Brasil foi capturada. O que? Um pronome relativo substitui o nome quadrilha, Então, por isso, o pronome relativo é um pronome substantivo, por substituir um nome antecedente. Os pronomes adjetivos, eles acompanham um substantivo, e são os possessivos, os demonstrativos e alguns indefinidos. Exemplo: esta sala é ampla e arejada. Esta é um pronome demonstrativo que está acompanhando o substantivo sala, ok? Vamos analisar agora os pronomes pessoais, que se dividem em caso reto e caso oblíquo. E, obrigatoriamente, caso reto e caso oblíquo são correspondentes. Correspondentes em que sentido? Eles representam as pessoas do discurso. Primeira pessoa do singular, aqui. Segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular, primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural e terceira pessoa do plural. Então, eles se correspondem. Os pronomes do caso reto funcionam como sujeito da ação verbal. Já os pronomes do caso oblíquo funcionam como complementos do verbo ou ainda complementos do nome, ok? Vamos para a primeira observação em relação aos pronomes oblíquos o, a, os, as. Quando que eles recebem a letra L? Em verbos terminados em R, S e Z. Os pronomes oblíquos o, a, os, as funcionam como objeto direto, ou seja, o complemento sem preposição. O guarda fez o homem recuar. O homem é o objeto direto e pode ser substituído pelo pronome oblíquo o, ou seja, masculino singular. Aí fica, o homem fê-lo recuar. O que aconteceu com o verbo? Ele perdeu a última letra, o Z, e recebeu o acento, porque é uma monossílaba tônica terminada em E, e o pronome oblíquo recebe a letra L. Então, fica o guarda fê-lo recuar. Outro exemplo. Tive o prazer de ver meu amigo. Meu amigo é o objeto direto do verbo ver, que pode ser substituído pelo pronome oblíquo o. Então, fica. Tive o prazer de vê-lo. Então, tira-se a letra R do verbo, acentua-se, no caso aqui, novamente, por ser um monossílabo tônico terminado em E, e acrescenta-se o L ao pronome o. Tive o prazer de vê-lo. O outro exemplo. Compramos o livro de literatura. O livro de literatura é o objeto direto de compramos. Pode ser substituído por o. Então, fica compramo-lo. Tira-se o S do verbo, compramos, e acrescenta-se o L na frente do o. Então, muita atenção a essa estrutura do lo e lá, los, las, para verbos terminados em R, S e Z. Quando há ênclise. O que é isso? Quando o pronome vier após o verbo, ok? Vamos para a segunda observação em relação aos pronomes oblíquos o, a, os, as. Quando eles recebem a letra N? Em verbos terminados em ditongo nasal, an, em, ão e oin. Ditongo nasal é quando o som sai pelo nariz. Exemplos. Misturavam a massa de pizza com as mãos. A massa de pizza é o objeto direto que pode ser substituído por a. Então, fica misturavam-na com as mãos.
Nesse caso, não se tira a última letra do verbo. O M aqui continua e apenas se acrescenta a letra N para continuar o som nasal. Outro exemplo. Comprem o livro. O livro pode ser substituído por o. Então, fica comprem-no. Continua aqui a letra M e apenas acrescenta-se o N na frente do O. Outro exemplo. Dão a reunião por encerrada. A reunião é a. Então, fica dão-na por encerrada. Então, o ão aqui não sai nada, o verbo continua como estava e acrescenta-se o N na frente do pronome a. Outro exemplo, põe os talheres sobre a mesa. Os talheres é os. Então, fica põe-nos sobre a mesa. Acrescenta-se o N na frente do pronome os. Ok? Vamos agora verificar o emprego dos pronomes eu e tu. Pronomes do caso reto, né? Sempre funcionam como sujeito. O que é o sujeito? O ser com o qual o verbo concorda. Então, ele sempre vai estar relacionado à ação verbal. Exemplo, o coordenador disse para eu conduzir a reunião. Então, conduzir é o verbo, sendo que o sujeito desse verbo é o pronome eu. O outro exemplo, essa informação é para tu repassares à turma. Repassares, está vendo a concordância aqui de segunda pessoa, né? Tu repassares. Então, repassares, né, concorda com o sujeito, ok? Agora vamos para o emprego do mim e ti, pronomes oblíquos correspondentes a eu e tu. Neste caso, eles sempre funcionam como complementos, jamais como sujeito. Exemplo, mandou flores para mim. Aqui é o verbo mandar, que é um verbo bitransitivo, flores, objeto direto, para mim, o objeto indireto. Está aqui a preposição. A situação não está fácil a ti, né? Aqui fácil é o predicativo do sujeito, é um nome, a ti é o complemento desse nome, o complemento nominal, também precedido de preposição. Então, após preposições, devemos usar os pronomes mim e ti, porque eles são complementos. Quando eu uso o eu e o tu, que são sujeitos da oração, eles não podem vir precedidos por preposição. O sujeito não pode vir precedido por preposição. Então, se tem preposição, eu utilizo o mim e o ti. Exemplo, sentará entre mim e ti durante o jantar. Entre é preposição, significa que mim e ti são complementos e não sujeito da oração. Outro exemplo, não lembras que levei até ti o convite de formatura do terceirão? Aqui, ó, o até é uma preposição, então eu não posso utilizar o tu aqui, então eu tenho que utilizar o ti, certo?